Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Boa tarde a todos. Hoje, dia 4 de fevereiro, vamos realizar mais uma vez o nosso estudo do Evangelho aqui da Casa do Caminho de Bezerra de Menezes. Quero pedir a todos vocês para se conectar conosco neste momento, junto à espiritualidade, para que possamos receber o passe espiritual, aqueles que colocarem a água sobre a mesa. E para isso, precisamos nos conectar com a espiritualidade, porque não basta ler ou apenas falar. Nós temos que manter esta conexão para que possamos receber esses fluidos, essas bênçãos. Então convido vocês neste momento para, juntamente comigo, fazer a prece a Bezerra de Menezes como o início do nosso estudo. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Para darmos continuidade no estudo feito pela nossa irmã Jane, vamos voltar um pouco na lição dos itens 3, 4 e 5, para podermos assim entrar no item 6.
vimos que Jesus nos deixou importante lição, nos mostrando claramente que nós não viemos para ser servido, e sim para servir. Que ser humilde é se fazer pequeno, no sentido de não se engrandecer e nem se envaidecer diante da posição que ocupamos. Que devemos tomar a criança como exemplo. Jesus mostrou assim a simplicidade de uma criança, no sentido de não guardar mágoa, não se vingar e esquecer rapidamente as maldades dos outros. Vimos a demonstração da falta de humildade da mãe dos filhos de Zebedeu, quando diante de todos fez o pedido a Jesus para que colocasse seus filhos ao seu lado, pois ela simplesmente ordenou para que Jesus dissesse aos seus filhos que se assentassem no teu reino, e ainda indicando qual sentaria à direita e à esquerda. E Jesus, mais uma vez, mostrando humildade, fez com que todos entendessem que não era a ele que competia essa decisão, mas o lugar era para aqueles que o Pai tinha preparado. Jesus mostrando mais uma vez a grandeza da humildade. E tomando o item 6, ele nos fala o seguinte: estas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma o menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, e ainda nesta, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E nesta passagem, aquele que quiser ser maior, o maior, seja o que vos sirva, está claramente mostrando que não importa a posição que você ocupa, mas se você quiser ser o maior, você sirva. A pessoa pode estar numa posição superior, mas nada impede que ela seja humilde, que ela estenda a mão. Nada impede que ela demonstre essa humildade auxiliando o teu próximo. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Mais uma vez, mostrando que o poder não significa evolução espiritual. E aqueles que foram pequenos e que são grandes no mundo dos espíritos, temos inúmeros exemplos. O nosso querido abonador, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier e muitos outros. É o que os primeiros levaram consigo ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza do céu e que nunca se perde, as virtudes. Enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo mais nada, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo
como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma grande demonstração de quando somos humildes, quando chegamos ao ponto de não importarmos com a posição que ocupamos, nós conseguimos alcançar essa plenitude. E aqueles que foram grandes, orgulhosos, aqueles que humilharam, quando chegam no plano espiritual e deparam com aqueles a quem eles humilhou, acima dele, numa posição mais elevada, espiritualmente falando, muitos que carregam o orgulho não aceitam. Não aceita ver aquele a quem eles espezinharam numa posição mais elevada, muitas vezes até socorrendo eles. E o que acontece? Muitos desses espíritos, quando chega no plano espiritual e se depara com esses irmãos acima deles, o orgulho é tão grande que eles fogem. Eles não aceitam ajuda. Exatamente porque não concordam em ver que aquele a quem eles achavam que não representava nada, hoje está estendendo a mão no plano espiritual. E muitos deles fogem, se sentindo humilhados, mas na verdade não estão sendo humilhados, mas sim deixando seu orgulho vir à tona, ser mais forte. E vamos além. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte. Se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queiras sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar o mais elevado no céu, se o merecerdes. Não importa a posição que ocupamos, não importa se somos ricos, poderosos, se temos títulos, o importante é o que trazemos no coração. O importante é a mão estendida. O importante é o carinho, o afeto, o amor ao próximo. São as virtudes que levaremos. São as virtudes que nos colocarão numa posição mais elevada. Quanto mais humilde, mais elevado seremos. E para complementar essa lição do Evangelho, eu trouxe para vocês a leitura do livro Vivendo o Evangelho, do Espírito de André Luiz, cujo título: Gota de Humildade. Ainda não segues o Evangelho, mas pelo menos não age com arrogância. Não perdoas, mas não ofendes. Não auxilias,
mas não atropelas. Não toleras, mas não gritas. Não ajudas, mas não prejudicas. Não encorajas, mas não desanimas. Não compreendes, mas não julgas. Não pacificas, mas não afliges. Não amparas, mas não agrides. Não alcanças, mas não invejas. Não gostas, mas não desprezas. Não concordas, mas não criticas. Não constróis, mas não atrapalhas. Esses pequenos gestos do cotidiano revelam teu esforço no bem e significam que já entendestes que é mais importante ter uma gota de humildade do que um oceano de orgulho. E assim, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo ao Mestre amado por mais este momento, por mais esta oportunidade, agradecendo aos mensageiros de Bezerra de Menezes, cujo foi realizado o passe espiritual, a energização das águas, e pedindo, Senhor, que derrame a tua bênção sobre todos os lares, sobre todas as criaturas que sofrem, Senhor, sejam males físicos ou espirituais. Pedimos a tua bênção para todos os nossos irmãos que sofrem nos hospitais, no leito de suas residências. Que a tua luz, Senhor, invada todos os aposentos aonde há um enfermo. Que a tua luz envolva os corações empedernidos. Que a tua luz, Senhor, possa cair sobre aqueles que ainda perambulam nas trevas. Nós te pedimos, Pai, de infinita bondade, fortaleça e ampare todos aqueles que estão a caminho do bem, para que jamais eles percam a esperança no novo amanhã. Queremos te pedir, Senhor, que fortaleça o nosso irmão Garcia, e agradecendo pela sua saúde, agradecendo por tantos ensinamentos, e que possamos seguir firme, confiante, que possamos estar sempre amparados pelo teu amor. E mais uma vez te rogamos, Pai, que neste momento todos recebam a tua bênção. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Meus queridos irmãos, mais uma vez, encerramos o nosso estudo do Evangelho da Casa do Caminho de Bezerra de Menezes e deixando aqui um forte abraço para cada um de vocês. Que assim seja.